Olá, bem-vindo ao canal. Eu me chamo Simone Ribeiro e você está assistindo Artesanato da Simone. Nesse vídeo eu vou estar fazendo esse personagem aqui da Patrulha Canina. Eu montei ele diferente do que tá lá na minha página. É o mesmo, praticamente o mesmo molde, tá? E eu montei ele diferente. Eu fiz ele com a patinha dobrada. Lá ele tá com a pata sem esse acabamento, sem estar dobrado. O focinho eu também fiz diferente, fiz ele um pouco menor, ok? E o restante é a mesma coisa. Da foto. Então, vamos lá. O que eu já adiantei aqui? A parte do corpo da frente, montei, costurei, virei, enchi um pouco aqui a pata, na parte de baixo, passei uma costura, tá? E aqui eu fiz um outro tipo de costura. Eu costurei os dedos, dando uma puxadinha, dei uma puxadinha, tá? Pra fazer esse acabamento. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Tem pouca linha. Eu vou pôr quatro pernas. Porque como eu dou uma puxadinha, ele pode ser que arrebente. Então eu vou, e aí eu venho, faço só 2 vezes, tá? Dou uma puxada e prendo. Dou um pontinho aqui atrás, prendendo. Aqui pro outro lado. Faço a mesma coisa. Isso eu vou fazer tanto na parte da frente quanto nas patas traseiras. Embolou, tá? Pra ela ficar assim, ok? A orelha, você costura, vira e passa uma costura por fora, você rebate. Aqui a parte traseira, a cauda, eu costurei ela, mas não coloquei pé de sapatilha não, porque ela já tá fininha. Eu costurei bem na pontinha, virei, fiz um recorte aqui embaixo, tá? Um cortezinho. Deixei só um espaçozinho para passar a sapatilha aqui depois, passar a segunda costura. Coloquei ela, tá? Fechei. Você passa a costura aqui se prendendo. E aí você une as duas partes, deixa uma abertura aqui e vem costurando, tá? Aí costura aqui, por isso você tem que deixar um espaçozinho aqui embaixo, todinho em volta, tá? Faz o mesmo processo da frente. Enche um pedacinho, passa reta e faz esse processo de dobrar, tá? Você vai virar e pronto. O focinho, você pega aqui, eu vou costurar, fazer uma casinha aqui. Fazer uma casinha. Vou fazer com a linha aqui vermelha mesmo, tá? Só pra vocês verem. Vou fazer uma casinha. Não vou fechar, porque não tem rosto fechado. Usar o pé de sapatilha só. Quando é pé de sapatilha, que você vai usar isso aqui como medida, tá? Da largura. Essa é uma máquina industrial reta, só faz esse ponto, não faz outro ponto. Então, e aí você abre, você dobra aqui, abre, tá? Abre
e aí você fecha, tá? Você vai costurar, eu vou costurar com esse, mas eu já tenho outro pronto, com a linha branca. Você vai costurar ela usando o pé de sapatilha também, tá? Não vai ser na ponta, não. Porque esse focinho é um focinho menor. Deixei ele um pouco menor do que o da foto lá. Eu costurei muito mal, isso tá estranho aqui. Fiz errado aqui. Enfim, tá? Você vira e enche mais as pontas do que o meio, tá? O meio você praticamente deixa sem encher, tá? E eu vou depois, nesse caso aqui, eu tinha me esquecido de cortar antes de fechar. Depois, para cortar depois dele fechado, foi mais difícil. Então, ele abriu mais. A abertura que eu fiz esgaçou na hora que você vai encher. E quando você faz o caseado, você evita do tecido esgaçar, tá? Eu vou fechar aqui porque como eu vou colar praticamente um meio só, as pontas vão ficar meia soltinha, tá? Aqui é a parte do chapéu. O que não está no molde? Não está no molde esse pedaço de recorte que eu coloquei aqui em cima, tá? E nem essa tirinha amarela. Não está no molde. Não está no molde esse pedacinho aí também aqui, nem esse aqui e nem a linguinha, ok? O nariz também não está no molde, tá? Porque são coisas assim que eu esqueci. E como eu normalmente às vezes eu corto tudo na hora, eu já escaneei o molde, então não vou acrescentar, vocês cortem aqui, são coisas simples, tá bom? E mais que nesse caso aqui eu fiz esse acabamento com tinta, mas eu achei que fica mais bonito igual esse personagem aqui, tá? Que já está aí no canal. Você corta primeiro a parte de dentro, o tamanho, corta primeiro essa parte, cola num pedaço de tecido branco, né? E depois você recorta deixando um friso, tá? Fica mais fácil. Esse aqui já tá aí no canal. Eu vou fechar aqui. Esse aqui eu tô costurando meio na ponta, tá? Porque eu achei que o molde não ficou muito grande. Então não deixei ele pé de sapatilha não. A parte das costas, eu vou costurar aqui com o pé de sapatilha, tá? Não é na pontinha. Eu vou fazer bainha ali, só pra não soltar a linha, senão sempre dá problema. A parte da frente, eu vou costurar aqui em cima. Agora eu volto pra bainha desse. Só pra linha não soltar, pra não me dar tanto trabalho. Aí eu faço uma bainha aqui.
você vira, tá? E ela vai vir aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Das costas. Você vai fazer esse processo. Você vai encher um pedacinho, costurar, pra depois virar, né? Fazer aquele processo dessa dobra aqui. Tá? Se você quiser ele dobrado. Se não quiser, você deixa ele inteiro. Depois que você encher tudo, aí virou, né? Você vai alinhavar aqui pra fechar e vai vir com a camisa por cima, tá? Ó. Aí a camisa vem, depois você só passa uma colinha nela, tá? Pra prender e ela não subir. A parte da frente, a roupinha dele da frente, você vai fechar os dois lados aqui. Faz bainha. As pessoas me perguntam se eu consigo fazer a mão. Bom, gente, a minha opinião, eu acredito que sim. Porém, vocês vão ter que mudar o processo. Por exemplo, eu vejo muita gente costurando a mão, já incluindo a roupa no corpo, fechando junto, né? No meu caso, eu faço o corpo separado da roupa. Então, vocês mudem o processo de fazer. E eu acredito que dê certo sim, entendeu? Lógico, vai dar muito mais trabalho, né? Porque caseado é muito mais trabalhoso. Eu, como não tenho essa paciência de casear, queimei a minha mão, está doendo. E aí eu vou fechar aqui. Tá? E tá pronta a roupinha. Vou virar. De preferência, que vocês façam isso. Faça até a roupa primeiro, que já que a linha é vermelha, e depois vocês façam o branco. Pra vocês colocarem essa roupinha antes de fazer esse processo aqui, tá? Só pra não ter problema. Nesse caso tá passando, mas sem enchimento é bem melhor, né? Sem essa ponta aqui. Então, quando vocês forem fazer, não dá muito trabalho não, tá? Mas, em todo caso, mas é só aquele processozinho, tá? Tem que encher agora o corpo com a roupinha, senão vocês não conseguem encher, tá bom? E é isso, essa parte aqui. Vamos ao chapéu. O chapéu, você vai pegar duas partes dessa, tá? Vai costurar. Eu tô usando aqui o pé de sapatilha, como o molde, né? Que não costurei na pontinha. E vou cortar aqui o pedaço. Eu já marquei mais ou menos no meio. Não vou cortar muito, pra ele não ficar maior do que aqui, tá? Vou virar aqui primeiro. Eu vou deixar ele aqui, na hora que eu dou uma puxadinha, ó. Pra ele fazer o formato do chapéu, tá? Ó, esse feltro é um feltro grosso, mas você consegue dar uma puxadinha pra dar um formatozinho. Só aqui em cima, tá? Não puxei aqui embaixo, não. Senão ele vai desgastar todo. Deixa eu ver. Tá quase na medida. Vou abrir um pouquinho mais. Qualquer coisa, vocês façam o seguinte. Vocês primeiro prenda a mão, né?
para não correr. E depois vocês fixem aqui no cachorrinho, no chapéu. Aqui eu vou rebater a ponta dele, bem na pontinha, tá? Círculo muito bonito não, mas é bem um círculo, meio oval. E agora eu vou encaixar. Eu vou primeiro, vou prender aqui um lado. Eu vou prender com a linha aqui, só um lado, só o lado de cá, pra não fugir. Eu não tenho alfinete aqui, então só dar uma aqui eu vou, se é necessário esticar, que é por isso que eu falo que vocês não cortarem muito a parte dessa de baixo aqui, tá? E agora sim. Qualquer coisa, se vocês acharem melhor, faz um alinhavo grosso, assim, nele todo. E aí você não corre o risco dele soltar, tá? E não encaixar. Nossa, gente, eu queimei o dedo na pistola, tá queimando muito. Nossa, tá batendo no tecido aqui. O primeiro vídeo que eu gravei foi do outro cachorrinho. Está queimando demais. Chegar aqui, aquele ponto então. Aí dá uma esticadinha pra fazer o formato do bombeiro, tá? Ele é mais ponto. Qualquer coisa vocês aumentem mais o molde, se vocês acharem que tá pequeno. E aí, como é que eu faço agora? Eu vou botar aqui, nesse chapéu, um pouco de enchimento nele, antes de pôr na cabeça. Tá? Venho com... Eu venho com a tira. Eu usei até um tom mais amarelado do que a outra, tá? Usei 2 tons de amarelo. Mas vocês podem usar um só, um tipo só. Não tem problema não. Ó, vou passar aqui. Se vocês quiserem só fazer esse pedaço assim, sem botar esse acabamento na frente, pode ser, tá? Ó. Pode ser só assim, mas eu quis fazer com esse recorte. Eu recortei um tecido, vou deixar aqui assim.
Esse não tá no molde, então vocês vão fazer... Cortar um pedacinho de tecido. Aqui foi o seguinte, não cortei esse logo, tá? Eu cortei o azul, peguei um pedaço de pano branco, botei, colei ele em cima, depois eu fui e cortei, recortei em volta, tá? Eu explico ele no primeiro vídeo do cachorrinho. E eu já tenho um pronto, cadê? E aí eu fiz o seguinte, fiz só o desenhozinho da patinha aqui. Essa é uma demão só, eu vou passar depois a segunda para ficar mais com branco mais bonito. Tá? Aqui no rosto. Depois que você enche ele todinho, tá? Você vai encher, deixar bem cheinho. E aí você vai colar a faixinha do pescoço. Você cola a faixinha do pescoço. Vem com outro pedacinho de tecido. Vem com outro pedacinho de tecido, tá? Bota. Aí você vem com o emblema. Cola primeiro no branco. E recorta. Esse aqui eu tinha deixado ele um pouco mais aparente, mas eu vou deixar só um frisozinho também. Eu desenhei eles lá no molde, mas aí vocês vejam um tamanho mais adequado, tá? Apara ou aumenta. E é isso. O fogozinho, eu cortei mais ou menos isso aqui assim, tá? O desenho de um fogozinho e você vai colar. A parte do focinho, como foi que eu fiz? Você vai colar depois dele cheio, vai botar um pedacinho de língua. Não tem nada rosa aqui. Vou fazer linha amarela aqui. A língua também não está lá no molde, tá? Você vai cortar um pedacinho de tecido e vai pôr, tá? Embaixo, vai colar. Cortar até o fogozinho aqui pra vocês verem, ó. O fogozinho eu cortei assim, ó. Você faz um desenho aqui assim. Nunca vai ficar igual, tá? Porque... ó, tipo uma chaminha que você vai desenhar. Você vai cortar. Tá vendo? Tá? Só uma chaminha. Fiz assim, desse jeito. E aqui, você vai prender, você vai colar praticamente só o meio dele, aqui em cima. Depois você vai vir com a linha e vai franzir aqui a parte de cima, tá? Ó, vai dar uma puxadinha igual a parte de baixo do pezinho. Você vai puxar e vai franzir, tá? Aqui assim, faz o acabamento aqui mesmo e corte em um pedacinho de tecido preto e bota. E faz as pintinhas depois, tá? Fiz umas pintinhas pretas aqui. O olho. Esse olho aqui, ele tá meio esquisito porque eu tinha feito ele todo preto. E coloquei só uma pintinha branca. Pintei ele todo preto, mas eu achei que ficou feio. Pintei depois a bola, ele de azul e o preto e o branco. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o olho, tá?
colou o olho, tá bom? E aí você vai pintar ele de azul, em volta preto, mais a bolinha dele preta e o pontinho branco. Vou fazer aqui ele sem pregar, tá? Só pra vocês verem. Ó. Se você quiser cortar um pedaço em azul, vocês cortem. Mas eu pintei. Você vai pintar... Oxe, tá saindo muito tinta. Você vai pintar a bola ele em azul. Deixa secar, tá? Esse caso eu não vou deixar secar, porque eu quero mostrar. Faz o contorno dele todo. Eu não vou fazer todo ele para não sujar meu dedo aqui, mas você vai contornar ele todo, bem fininho, tá? Lá, e vai fazer a bola também preta. Espera um secar, tá? Um seca, depois você faz o outro, seca. Senão, aqui não tá dando certo, porque não tô esperando secar. E aí você vai vir e faz a pintinha branca, tá? Mais um esperando o outro secar, tá ok? Pra dar certo. Tá? Esperam secar, faz esse processo de secagem primeiro. Seca um, depois pinta o outro. E é isso. A parte, assim, das pintas... Aqui é a parte da cabeça, que eu não expliquei, tá? O boné. Depois que você enche o boneco, enche o cachorro... Calma aí. Você encheu ele, tá? Você vai vir com a orelha e vai prender ela aqui assim, tá? Prender ela aqui assim. Você fecha aqui em cima, prende ela aqui assim, e aí você encaixa depois o chapéu, tá? Nele, e prende ele ou com cola ou costurado. Eu costurei ele aqui, tá? Dá pra ver, puxando, dá pra ver o ponto. Eu costurei ele aqui, tá? E depois dele eu fiz as pintas. Como eu fiz as pintas? Com a mesma tinta preta. E fui fazendo as pintinhas com aleatório. Não tem uma maneira certa, tá? De fazer. Pintei o rabo, tá? Ó, fui pintando. Pintei ele todinho. Pintei uma parte, deixei secar. Depois fiz outra, deixei secar. Tá? E é esse o processo. A sobrancelha também, com tinta. E é isso, gente, olha. Ok? Espero que você tenha curtido, que você goste do meu trabalho, tá? E se você gostou, não deixe de curtir, tá? Muito importante. Não deixe de se inscrever, porque às vezes você gosta do trabalho, acompanha, mas não se inscreve, tá? E quero atingir que o canal para o canal crescer, dependo de vocês, dependo de você, tá? E se você já se inscreveu, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, deixe seu like, seu joinha, seu ok. Tá bom? Então esse aqui é mais um dos personagens da Patrulha Canina. Um abraço e fique com Deus.